Oi pessoal, hoje eu vim trazer para vocês os livros que eu pretendo ler no ano de 2021. Na verdade, essa seleção eu fiz um pouquinho diferente. Eu não selecionei os livros em si, eu selecionei os autores que eu pretendo ler. O outro critério também que eu utilizei para essa seleção foi escolher somente livros que eu tenho na estante. Eu não selecionei autores ou livros que eu não tenho ainda. Então não coloquei nenhum deles que está no Kindle, está na minha wishlist. Eu só coloquei realmente livros que eu tenho na estante, que eu preciso zerar essa estante em 2021. Então o meu critério realmente foi colocar não só autores que eu nunca li ou que eu leio com pouca frequência, mas autores que eu tenho na minha estante. Então esse foi o meu critério principal. Antes de mais nada, não deixem de dar o like de vocês, fazer perguntas, comentários e de me seguir nas redes sociais, aqui no canal do YouTube, e me seguir também no Instagram, no bibliotequei.blog e no Biblioclube, que é o Instagram do nosso grupo de leitura coletiva. O primeiro livro, então, que eu selecionei foi o Fahrenheit 451, que é o primeiro livro, na verdade, da nossa leitura coletiva do Biblioclube, que vai começar no dia 4 de janeiro, que é do Ray Bradbury. É uma distopia, uma ficção científica com distopia. Eu tô bastante empolgada, ele é um livro bem curtinho, consegue fazer até em menos tempo, só que realmente a minha intenção é que a gente demore um mês inteiro para fazer essa leitura, para que a gente possa fazer uma leitura mais proveitosa. O outro livro que eu também separei é de uma leitura coletiva que eu entrei faz mais ou menos uma semana, que é o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Essa leitura coletiva vai demorar 2 meses, porque ele é um livro um pouquinho grosso. Como ele é um clássico, né? Ele requer um pouquinho mais de atenção da gente. Ele é um escritor bastante conceituado, um grande contador de histórias. Então a gente tem que aproveitar bastante essa leitura e, se possível, também trocar bastante ideias a respeito. Essa vai ser uma leitura que eu vou fazer a princípio junto com Fahrenheit, mas a leitura dele ainda vai continuar pelo mês de fevereiro também. Não saindo da ficção científica, eu separei outros 2 autores, o Arthur C. Clarke, que é o 2001, Uma Odisseia no Espaço, e o Blade Runner, que é do Philip K. Dick. Eu pretendo ler essas 2 ficções durante o ano de 2021. Agora, saindo um pouquinho dessa parte de ficção científica, eu separei alguns autores de suspense, que é um gênero que me agrada muito também. Seguindo a linha do Charlie Donler, eu separei o Harlan Coben, que tem bastante fãs já nesse universo de suspense psicológico, policial. Então eu separei um livro dele, que na verdade foi um presente de uma amiga, é o Cilada. Eu não sei se ele faz parte de alguma coleção, se vocês puderem me falar nos comentários também. Não é um livro muito grande dele, e da editora Arqueiro. Então é bem confortável, eu vi que as letras são bem grandes, então eu acho que eu consigo fazer essa leitura bem rápido. Outro livro que eu separei, que é um clássico do suspense, que inclusive deu origem a uma série no Netflix, é A Outra Volta do Parafuso, que é um clássico, é um suspense psicológico, um horror psicológico. O Henry James, então, é um dos autores que eu pretendo ler nesse ano. O próximo livro que eu separei é o Marina, do Carlos Ruiz Zafón. Eu pretendo ler outros livros do Zafón esse ano, inclusive eu vou colocar em votação A Sombra do Vento, para talvez ser a nossa leitura do Biblioclube. Para quem não conhece, o Biblioclube é o nosso grupo de leitura coletiva, eu vou deixar até nos cards aqui para vocês conhecerem. Clube que todo mês a gente vai ler um livro sobre livro. Então a minha intenção talvez é ler A Sombra do Vento no mês de fevereiro. Antes disso ou depois disso, eu pretendo ler Marina também, que é um livro que eu já tenho na minha estante. A Sombra do Vento eu ainda não tenho. Caso a gente vá ler esse livro em fevereiro, eu vou ter que comprá-lo. Então Marina é um livro que eu já tenho na minha estante e é um livro que eu pretendo ler do Zafón em breve. O outro livro que eu separei é uma biografia. Eu separei a biografia da Malala, Eu Sou Malala, que é um livro que eu comprei no Acervo Quatro Patas no ano passado, mas que eu ainda não fiz a leitura, mas eu pretendo ler em breve também. Conta um pouquinho sobre a história dela, sobre a vontade dela de ir para a escola e todos os impedimentos que ela teve, o atentado contra a vida dela também. Então eu acho bem interessante. Na verdade, eu não sou muito fã de biografia, mas a da Malala é uma biografia que eu tenho muita vontade de ler. Separei também alguns autores da nossa ficção nacional. Um deles é o José Mauro de Vasconcelos, com O Meu Pé de Laranja Lima, que é um livro que eu também comprei no Acervo Quatro Patas. O livro está novinho, só que eu ainda não li, ainda não tive a oportunidade de ler. E é um livro que eu tenho muita vontade de ler. Inclusive deu origem a uma novela da Globo bem antiga, que eu sempre escutei minha avó e minha mãe falarem muito a respeito. Então eu sei que é muito triste, mas eu pretendo lê-lo em breve também. O livro da nossa literatura brasileira que eu separei, que é um pouquinho mais antigo, é da Júlia Lopes de Almeida. Ela, inclusive, foi uma das pessoas
que deveria ter ocupado um dos cargos na fundação da Academia Brasileira de Letras, só que pelo fato dela ser mulher, ela não pôde ocupar esse cargo de direito. Darkseid, que publicou alguns contos, né, de autores da Academia Brasileira de Letras, e acabou fazendo justiça, publicando alguns contos da autora lá nessa coletânea de contos de horror. A Falência, eu provavelmente vou ler contos dela também, que tem nessa coletânea da Darkseid, no Medo Imortal, que também tem alguns contos de horror dela, mas o livro eu separei A Falência, que é um livro também não muito grosso. Eu vi uma resenha dele no Ler Antes de Morrer. Isabela falou que ele é um livro que, apesar de ser curtinho, o início dele demora um pouquinho a desenvolver, então provavelmente vou ter que ter um tempinho a mais para conseguir fazer essa leitura. Bastante empolgada para ler essa autora, para conhecer a escrita dela. E ela é uma autora clássica da gente, ela foi uma militante, foi muito importante na nossa parte política também do nosso Brasil. Um outro autor que eu separei, pretendo ler um desses livros do Mário de Andrade. Eu comprei esse box no ano passado, se eu não me engano foi no meio do ano passado. Eu vou ler ou Macunaíma ou Amar, Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade, que é um box que eu comprei bem baratinho. O papel é bem simples, ele parece ser uma folhinha um pouquinho mais fina, é amarelado, mas ele é de boa qualidade, sim. E eu não tenho o tipo do papel aqui. Ó, caiu aqui. Cada um dos livros vem com um marcador de livro. Outro autor que eu preciso ler no ano de 2021 é o Neil Gaiman. Eu comprei esse livro dele naquela promoção que teve na Amazon em outubro e eu sou doida por essa capa, eu acho linda. Do Neil Gaiman eu só li até hoje João e Maria, que é um livro fininho dele. Eu ganhei até recentemente do Amigo Oculto, A Bela Adormecida também, mas eu pretendo ler esse daqui. Provavelmente A Bela Adormecida eu vou ler até antes, porque ele é bem fininho. Mas eu pretendo ler esse daqui também, Mitologia Nórdica, do autor. Eu preciso ler esse autor em 2021. É um dos autores que eu não posso deixar virar o ano sem ler. Outro autor que eu separei para ler, que eu estou bastante empolgada, na verdade eu pretendo ler todos eles, todos os livros da coleção nesse ano, é o C.S. Lewis. Eu pretendo ler todos os volumes das Crônicas de Nárnia, eu pretendo ler pelo menos um por mês. Eu sei que eles são bem fininhos, mas como eu tenho outras leituras previstas, eu não quero me cobrar tanto, eu não quero colocar mais de um deles por mês. Cada uma dessas crônicas eu pretendo colocar em um dos meses. Eu coloquei mais 2 autores nas minhas metas. Na verdade, eu tentei colocar autores que eu não leio tanto, que eu não leio com tanta frequência, mas eu não podia deixar de colocar 2 autores que eu sempre leio e que eu pretendo continuar lendo durante o ano de 2021. A primeira autora é a Agatha Christie. Eu separei esse box aqui, que tem ótimos livros dela. Então eu não sei se primeiro eu vou ler A Morte na Mesopotâmia. Eu li esse livro quando eu era bem novinha, eu era adolescente na época, e eu não me lembro mais da história, eu não me lembro mesmo, mas foi um dos primeiros livros da autora que eu li. E também tem Os Elefantes Não Esquecem, então provavelmente eu vou ler um desses 2. Sempre faço leituras da Agatha Christie. Ontem, inclusive, eu terminei de ler O Natal do Poirot, e foi muito bom. Esse mês ainda eu pretendo ler O Trem Azul, com um grupo de leitura coletiva que eu faço parte, que nem sempre eu leio os livros junto com eles, mas esse mês coincidiu com o livro que eu tenho na estante, então provavelmente eu vou ler também. Eu pretendo ler um desses 2 livros aqui durante esse ano de 2021. O outro autor, então, que eu pretendo ler até em breve, na verdade vai ser uma leitura repetida, mas eu não podia deixar de colocar ele, é o Machado de Assis. Como eu sempre leio, né, alguma coisa do autor, nem que seja um conto, uma novela dele, mas eu separei de novo Memórias Póstumas. Como eu já falei para vocês, essa edição é imperdível, preciso ler nela. Então eu pretendo trazer a votação também da leitura desse livro em abril, do Biblioclube. Então eu espero muito que ele seja votado realmente para a gente fazer essa leitura. Então, pessoal, esses são os autores que eu separei para ler em 2021. Deixem nos comentários também os autores que vocês selecionaram. Visto vídeos por aí, as pessoas selecionaram os títulos dos livros, mas eu não consegui fazer assim, até porque o meu critério principal foi colocar os autores que eu tenho na minha estante. Deixem aí nos comentários, digam o que vocês acharam dessa minha seleção, se vocês gostaram, se vocês pretendem ler alguns livros desses também. Vou deixar todos esses links dos livros mencionados na descrição do vídeo. Comprando por esses links, vocês ajudam também muito o canal a crescer e vocês não pagam nada mais sobre as compras de vocês. Muito obrigada por assistir até aqui. Não deixem de curtir, de me seguir nas redes sociais. E é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!